Olá, galerinha! Hoje nós vamos conversar sobre a América Espanhola, circulação mundial de riquezas, geografia, professora Magna Lacerda. Em primeiro lugar, nós vamos entender o que é o mercantilismo. O mercantilismo surgiu entre os séculos XV e XVIII, no período que conhecemos como Idade Moderna. Ele é considerado um conjunto de práticas econômicas adotadas pelos estados nacionais com o objetivo de acumular riqueza e dar poder ao rei. O termo estados nacionais costuma ser utilizado para designar o resultado da dinâmica política e econômica que levaria a uma nova formulação de Estado nos reinos europeus. E essa nova formulação de Estado possibilitaria o fortalecimento e a subsequente concentração ou centralização do poder nas mãos do rei. Muito bem, se eu estou falando de uma nova formulação de Estado, é porque a organização política e econômica anterior ao século XV era totalmente diferente. A Europa, ela vivia um feudalismo. E durante toda a Idade Média, a Europa, ela se caracterizava pela forte presença política dos senhores feudais. Esses senhores feudais, eles concentravam cada um o seu poder no feudo em que eles eram responsáveis. Então, o poder estava descentralizado nas mãos de diversos senhores feudais. Cada um tinha domínio do seu próprio feudo. Acima, né, disso tudo, nós tínhamos o clero, representantes da igreja, e a igreja era a instituição mais poderosa daquele momento, e a igreja utilizava de todos os seus recursos, né, para convencimento, para persuadir toda uma classe social que se dedicava ao trabalho, que na época eram os chamados servos. Os servos sustentavam a economia da Europa através da atividade agrícola. Só que a partir do século XV, a Europa ela tem uma nova formulação política e econômica voltada para o fortalecimento ou para a concentração do poder nas mãos de um rei. Eu estou falando de um fortalecimento real. Eu estou falando de uma centralização política. E os principais países representantes dessa prática foram Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda. Então, eu deixei aqui uma imagem representativa de cada um desses estados nacionais: Portugal, a Espanha, a França, a Inglaterra e a Holanda. Muito bem. Qual foi a origem do mercantilismo? A origem do mercantilismo ela está ligada ao absolutismo. O absolutismo é exatamente o que nós conversamos agora, né? Todo o poder nas mãos do rei. Isso é absolutismo. E o absolutismo, então, ele vai dar origem aos estados nacionais modernos. Daí também a origem dessas práticas mercantilistas. Esse Estado moderno, ele precisava de se consolidar. Então, em busca de sua consolidação, os Estados modernos se apoiaram na luta da burguesia pelo poder. Eu estou falando de uma classe social que vai surgir na Europa a partir dessa nova formulação política e econômica e que é uma classe social que deseja acumular poder, acumular riquezas. Essa classe social, ela também vai desejar o fim dos privilégios daquela nobreza feudal, né? Porque a nobreza feudal era, de certa forma, um entrave para esse desenvolvimento comercial que interessava muito à burguesia. Então, o que ocorreu? O que nós podemos perceber na imagem é que houve uma aliança. A burguesia passou a apoiar fortemente o rei, que também possuía seus interesses e apoiava também essa burguesia. Então, nós tínhamos uma aliança. Enfim, quem é a burguesia? Originalmente, o termo burguesia
está associada ao vocábulo burgos. Os burgos eram chamadas as pequenas cidades que surgiram com o renascimento da atividade comercial no fim da Idade Média. Dessa forma, a palavra burguesia vem de burgos. Ela vai surgir para designar ou para denominar a classe social comerciante que ascendia com o enfraquecimento do feudalismo. Esse momento também, no período mercantilista, ele foi marcado pelas grandes navegações e pela instalação do sistema colonial no continente americano, como, por exemplo, as práticas mercantilistas utilizadas pelos portugueses no período de colonização do Brasil. Eu destaquei Portugal porque Portugal foi o nosso colonizador. Quais as características do mercantilismo? Olha, antes a economia ela se baseava na troca de produtos agrícolas, né? Mas essa economia foi substituída por uma economia com base na troca de mercadorias por dinheiro. Isso tornou necessário o aumento da quantidade de moedas em circulação na Europa. Mas, para cunhar moedas, os estados nacionais eles precisavam de metais, e metais preciosos. Então, começou uma busca exacerbada pelo acúmulo desses metais preciosos. E essa busca por acúmulo de metais preciosos é que nós chamamos de metalismo. Todos queriam ter prata, todos queriam ter ouro, pois essa era uma das formas de demonstrar poder. Quanto mais ouro, quanto mais metal precioso, então mais poderoso era o Estado Nacional. Nós chamamos isso de metalismo. Muito bem, o governo, diante de um enfraquecimento da agricultura, né, o governo ele passou a incentivar o desenvolvimento das indústrias em seus territórios. Por quê? Exportar manufaturas rendia bons lucros ao Estado Nacional. Veja, vamos só relembrar aqui uma situação. Quando eu falo exportar, eu estou falando de vender os produtos. Importar, eu estou falando de compra. Então, exportar, vender manufaturas rendia bons lucros aos estados modernos. E para estimular a indústria nacional e evitar a saída de moedas para os outros países, o governo passou a criar impostos, taxas. Esses impostos e taxas tinham o objetivo de evitar a entrada de produtos vindos do exterior. O produto, quando chega no país, é preciso que exige-se o pagamento de algumas taxas, de impostos, e isso vai ser cobrado no preço final. Quem vai pagar isso é o consumidor. Então, o que o governo fez, o que os governos da época, né, fizeram, aumentaram impostos, aumentaram taxas, e o objetivo era evitar que produtos vindos do exterior ganhassem espaço, né, dentro dos seus territórios. Nós chamamos essa política de protecionismo alfandegário. Muito bem. O mercantilismo ele também se baseou em duas palavrinhas muito importantes. Uma delas, pacto colonial, e a outra, monopólio. O que foi o pacto colonial? O pacto colonial estipulava que as colônias europeias deveriam fazer comércio apenas com suas metrópoles. Então, imagine, o Brasil era colônia de Portugal. Significava que o Brasil só podia fazer comércio com Portugal, né? Era um pacto. O monopólio português, o monopólio comercial português, foi a proibição de que os brasileiros negociassem com comerciantes de qualquer outro país que não fosse Portugal. E essa política, ela durou oficialmente até o século XIX, quando ocorreu a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Então, veja, nós ficávamos no prejuízo, né? As colônias, obviamente, ficavam no prejuízo. Porque o pacto colonial, observe que a esquerda, a imagem à esquerda, né, é baseado nesse monopólio, nessa exclusividade,
Então, veja, a colônia, ela oferecia matérias-primas, produtos tropicais, metais preciosos para a metrópole. E a metrópole oferecia produtos manufaturados para a colônia. Esse era o pacto, né? Observem que à minha direita eu tenho aqui, por exemplo, o Brasil dentro de uma gaiola, ou seja, o governo português, ele está com o Brasil dentro de uma gaiola, o que significa? O Brasil, minha colônia, só pode fazer comércio comigo, com mais ninguém. Esse era o pacto colonial e o monopólio exercido pelos portugueses no Brasil. Muito bem. A intervenção do Estado na economia foi marcante nesse momento. O rei, aquele rei todo-poderoso, absolutista, ele determinava a quantidade de impostos a serem cobrados, ele controlava todo o mercado com o objetivo de enriquecimento através de sua balança comercial favorável. Então, vejamos, o que significa balança comercial favorável? Nós temos a ideia, veja, a ideia era de que os estados fizessem mais exportação, mais venda do que importação, mais venda do que compra, sendo incentivado o crescimento industrial e manufatureiro como forma de manter a riqueza no próprio país. Então, a ideia era exportar mais e importar menos. Então, se eu vendo mais e compro menos, obviamente eu vou ter um superávit, eu vou ter um saldo positivo. E é exatamente isso que nós, então, chamamos de balança comercial favorável. Recapitulando o Estado moderno, nós tínhamos o poder centralizado na figura do rei. O poder da burguesia, né, estava ligado ao desenvolvimento comercial, manufatureiro, e, no final, nós comentamos que esse Estado moderno, fortalecido, ele então se dedicou à exploração colonial. A intervenção do Estado na economia, através do pacto colonial, através do monopólio, fortaleceu esses estados e nós tivemos, então, uma mudança em toda a Europa, que se estendeu mundo afora, né, nos séculos seguintes, dando início a um novo momento, a uma nova formulação econômica, que nós vamos chamar de capitalismo. Então, eu agradeço a presença e a participação de vocês na aula. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Até a próxima.